Vamos falar sobre um comportamento que machuca e confunde. A pessoa não termina, mas ela começa a agir como se já tivesse ido embora. Muda o humor, fica distante, responde com frieza, fica monossilábica, diminui o investimento e quando você pergunta, está acontecendo alguma coisa? Ela ou ele diz, não, mas o comportamento já disse tudo. Muitas pessoas, elas não têm maturidade emocional para terminar uma relação. Então fazem algo muito confortável, criam desconforto suficiente para que o outro termine. Isso é um padrão de evasão. Na psicologia do apego, especialmente nos estudos sobre apego evitativo, observamos que pessoas que têm dificuldade de confronto emocional, elas tendem a se afastar gradualmente em vez de comunicar diretamente o que sentem. Elas reduzem o investimento, reduzem afeto, reduzem presença, mas negam verbalmente, porque terminar exige responsabilidade e responsabilidade exige maturidade. Eu já acompanhei mulheres que diziam, eu sinto que ele já foi, Ana, mas ele diz que está tudo bem. E essa é a parte mais dolorosa, a incoerência, porque atitudes falam mais do que as declarações. Quando o comportamento e o discurso não se alinham, o corpo ele percebe e você começa a se perguntar, será que eu estou exagerando? Será que é coisa da minha cabeça? Mas não é. Você está percebendo mudança real de investimento. E relacionamento é investimento. Aqui entra um ponto importante sobre as linguagens do amor. Gary Chapman ficou conhecido por falar das 5 formas mais comuns pelas quais as pessoas demonstram e recebem o amor. Algumas se sentem amadas quando elas ouvem palavras de afirmação. Outras quando recebem tempo de qualidade. Outras quando elas percebem um ato de cuidado. Algumas valorizam mais o toque físico. E outras se sentem lembradas e amadas por meio de presentes. Mas independentemente de qual seja a sua principal linguagem do amor, existe algo que é comum a todas, a sensação de que o outro está presente. E isso é o que a psicologia chama de responsividade emocional. É quando você fala e o outro escuta. Você demonstra e o outro responde. Você investe e o outro ele acompanha o investimento. Relacionamento não é só sobre como, é sobre o quanto o outro responde ao seu amor. Estudos em psicologia também relacional mostram que o que sustenta o vínculo não é apenas a intensidade, é a percepção da reciprocidade. Quando essa resposta começa a diminuir, quando o outro para de demonstrar presença, principalmente atenção, o investimento ele diminui. O cérebro interpreta isso como uma ameaça ao vínculo e é por isso que você sente estranheza. Não é drama, é quebra de reciprocidade. Relacionamento é como uma conta bancária emocional. Você deposita tempo, deposita cuidado, deposita energia. Se a outra pessoa começa a parar de depositar, mas não encerra a conta, o que vai acontecer? O saldo vai ficar negativo. E você sente isso, porque vínculo saudável precisa de fluxo, não de retirada silenciosa. Se você percebe mudança clara de comportamento, confie. Não entra no lugar de se culpar. Não tente explicar o inexplicável, porque não é com você. Não tente salvar alguém que já decidiu sair, mas não teve coragem de dizer. Insegurança, imaturidade, medo de conflito fazem parte dessas razões, mas nenhuma delas justifica você permanecer em um vínculo onde o investimento acabou. Você não precisa e não deve insistir em ficar com alguém que já decidiu não ficar mais com você. Relacionamento saudável, ele exige coragem de permanecer e também coragem de sair com dignidade. Quando alguém começa a agir como se não estivesse mais ali, é porque emocionalmente não está. E você merece alguém que escolha ficar, não alguém que force você a tomar decisão que ela não consegue tomar. Maturidade é olhar para os sinais e se preservar, sem escândalo, sem desespero, mas com clareza. Se você quer desenvolver maturidade emocional para reconhecer sinais e não se perder tentando salvar o que já acabou, se inscreva agora no meu canal e aqui você vai aprender
Psicologia aplicada à vida real, para fortalecer a sua estrutura emocional, entender padrões e construir relações conscientes. Ative também as notificações, porque toda semana eu trago conteúdos profundos sobre vínculos, apego e inteligência emocional. E me conta aqui agora nos comentários, você já viveu numa relação onde o outro já tinha ido embora, mas não teve coragem de dizer? Porque amor exige coragem e a ausência também deveria exigir.